Olá, aqui é Clésio Castro, fundador da Educação para a Saúde, e durante essa semana estou dividindo com vocês algumas informações sobre o tema uso de esteroides na medicina. Estou dividindo reflexões, respondendo dúvidas, dividindo conhecimento, tudo para deixar você mais confiante no tema, para você não prescrever nem a mais nem a menos, e ainda para ajudar vocês com aqueles pacientes que aparecem com algumas complicações no consultório pelo uso de esteroides. Mas antes de assistir esse vídeo, esse terceiro vídeo, eu tenho um recado para você. Se por acaso você ainda não viu os dois primeiros vídeos dessa série, aqui nessa página tem um link para cada um deles. No primeiro eu respondo o que são esteroides e no segundo eu falo sobre os 5 mitos principais sobre esse tema. É muito importante que você assista os outros vídeos dessa semana, porque eles dão continuidade um no outro, o que significa, para acompanhar o que eu estou falando aqui, hoje, é essencial que você tenha visto os 2 vídeos antes. Então se você não assistiu, volta lá e vê cada um deles e depois volta nesse aqui. No vídeo de hoje eu vou responder as dúvidas mais frequentes dos colegas que estão interagindo durante essa série de aulas. E também porque tem muita gente perguntando e pedindo, vou dar mais alguns detalhes sobre como participar da próxima turma do meu curso fechado e completo de esteroides. Isso para quem tiver interesse, claro. E sem mais delongas, vamos às dúvidas mais frequentes que vocês trouxeram durante a semana por comentário e por e-mail. Uma das perguntas mais frequentes são as complicações do uso de esteroides. E uma das complicações que também aparece nas perguntas é a questão da trombose. Então, às vezes a gente vê na mídia, às vezes a gente vê a questão da trombose. Ninguém quer ser a estatística, então a gente sabe que é pequena chance, mas ninguém quer ser esse 1%, 0,1%, 1 em 1 milhão, ou seja, ninguém quer ser a estatística, porque quando é com a pessoa é 100%. Então, acontece, isso é verdade, trabalhos mostram que o uso de esteroides, e aí principalmente aqui quando a gente fala de anticoncepcional, isso é fácil, né, a gente saber, na bula tem muito escrito sobre isso. Trabalhos mostram que os estrógenos acabam induzindo os fatores de coagulação, os mecanismos de coagulação, os mecanismos fibrinolíticos e acabam aumentando o risco de ter, então, trombose. Então, nos esteroides a gente sempre tem que tomar cuidado com a aromatização, e a tendência é que todos os esteroides têm, todos não, alguns esteroides têm de converter para estrógenos, e aumentando o estrógeno, aumenta a SKBG, aumenta a influência no fígado, e aí pode também aumentar dessa interferência nos fatores de coagulação. Tá? Então isso acontece, isso é um fato. Tá? Estatisticamente, aí outra discussão, mas esse é um fato presente nos esteroides. E esteroide de funcionamento hepático, então a gente tem que lembrar o seguinte, tudo que tem no nosso organismo, a gente tem um metabolismo. Então, até os hormônios que a gente produz para a gente mesmo, a gente acaba tendo metabolismo hepático, renal, uma combinação disso tudo, e acaba tendo a eliminação disso do organismo. Então, eu produzo hormônio insulina, ele vai ter um metabolismo. Eu produzo hormônio GH, vai ter metabolismo. Eu produzo hormônios esteroides, vão ter metabolismo também. Tá? Então, quando a gente fala em fígado e esteroides, sempre os esteroides têm uma influência no fígado, na metabolização deles na parte que ocorre no fígado, e a gente pode ter o fígado também comprometido por esse excesso de metabólitos, o excesso de trabalho que ele vai ter. Isso é fácil a gente entender, porque hoje, suco de laranja, suco de uva integral, a frutose consumida em excesso pelas crianças está causando esteatose hepática. Então, não é só uma substância muito diferente, né? Tem que ser só um antimicótico, e aí esse medicamento eu sei que ele tem causa problema hepático, pode, né, levar à destruição do fígado. Não, qualquer produto do nosso organismo, sendo endógeno, exógeno, tem a chance de prejudicar, então. Por quê? Porque tudo que acontece a gente absorve via intestinal, via enteral, acaba passando pelo sistema porta para o fígado. É lógico, se a gente tem alguma administração de algo parenteral, isso vai para a circulação sistêmica, vai acabar passando para o fígado, uma hora vai entrar pela artéria hepática no fígado, mas o sistema porta é o maior sistema de entrada no sangue no fígado. E depois, pelas veias hepáticas, vai atingir a veia cava inferior, e aí o sangue volta para a circulação. Então, quando a gente fala de efeito de primeira passagem, é a primeira passagem que isso tudo acaba fazendo no fígado. Então, qualquer esteroide que se consuma via enteral vai acabar tendo esse efeito de primeira passagem. Esse raciocínio fez com que a gente, quando começou a repor testosterona no século passado, a gente pensasse em outras maneiras de repor saindo da via oral, porque para eu conseguir atingir uma dose efetiva de testosterona todo dia no organismo de uma pessoa que está fazendo isso oral, eu tinha que fazer a ingestão de tanta testosterona que quase não valia a pena o custo-benefício. Então, por isso que já na metade do século passado, a administração através de implantes, através de transdérmico, através de parenteral, injetável, intramuscular, outras maneiras foram surgindo, né, no último século para a gente conseguir colocar o hormônio dentro do corpo. Então, sempre a gente tem que considerar esse efeito de primeira passagem.
tá? E eu vou mostrar como é que a gente pode burlar esse efeito de primeira passagem via enteral também, que é uma estratégia que tem dentro da farmacologia. Se você faz em via enteral, efeito de primeira passagem, como qualquer outra droga, e se você faz parenteral, então a dose pode ser menor. Bom, como é que funciona então aqui, olhando para os esteroides? Todo mundo já assistiu o primeiro vídeo, sabe o que é um esteroide, e consegue enxergar a testosterona. E eu vou mostrar aqui para vocês outros derivados aqui dessa testosterona e mostrar qual é a lógica de passagem no organismo. Por exemplo, quando a gente fala, a testosterona vai ser absorvida, vai ser destruída no fígado, vou ter pouca dosagem, vou ter que ingerir muito. Por que então não colocar uma estratégia? Se eu colocar um ácido graxo, né, de cadeia longa aqui, média, longa, e fazer com que a absorção disso seja pelo sistema linfático, ou seja, se essa molécula for tão grande e parecer um lipídio, né, então ela não vai ser absorvida no intestino, no sistema porta, ele vai ser absorvido e vai para o sistema linfático, do torácico. Então, é uma das estratégias da gente evitar essa primeira passagem, uma é a administração parenteral, outra é colocar moléculas que sejam absorvidas junto com os lipídios, então ela vai pelo ducto torácico, vai pelo sistema linfático e não vai ter o efeito de primeira passagem no fígado. Então o fígado sempre, lógico, vai metabolizar isso tudo, mas o efeito de primeira passagem é o que a gente quer evitar sobrecarga, principalmente se a gente estiver falando em meses de reposição hormonal, onde a gente vai ter uso diário, né, de substâncias que vão, com o passar do tempo, acabar prejudicando o fígado. E um outro cuidado que a gente tem que ter, além de saber que todo esteroide vai acabar passando no fígado, então a gente pode usar essa estratégia para sair do fígado, mas todos os esteroides que tiver absorção e passar no fígado vão ser metabolizados, tem alguns que o fígado gosta menos. Quais que o fígado gosta menos? Aqueles que tem no carbono 17 alguma coisa ligada. O que é ligada? Né? A gente não está falando de éster, né? Esse daqui é quando a gente tem ligado um alcano, quando a gente tem ligado um hidrocarboneto. Quando a gente tem ligado um metil, por exemplo, um etil, propil, um butil, ou seja, quando a gente tem ligado carbonos e hidrogênios aqui, ó. Aqui a gente tem um metil ligado, por exemplo, num derivado da testosterona, que é metandienona, que tem uma dupla ligação aqui, e tem um metil aqui. Então chama esteroides alquilados, né? Que são, na verdade, esteroides que têm uma ligação a mais no carbono 17. Essa ligação a mais, pode ser um etil, pode ser um etil, ela acaba prejudicando no metabolismo hepático, prejudicando o fígado. Então quando a gente fala 17 alquilados, por exemplo, né, que são esses tipos de esteroides, a gente tem que tomar cuidado com eles, principalmente na administração oral. Tá? Então, quais os cuidados que a gente tem com a administração de esteroide? O primeiro, todos são metabolizados, todos podem prejudicar o fígado. Lembra que muitas outras coisas podem prejudicar, até uma frutose pode prejudicar o fígado. Então, cuidado com os esteroides. Se a gente tiver que evitar evitar esses que tem alguma coisa, algum alcano, né, os alquilados, então, 17 alquilados. E se a gente quiser usar uma estratégia para absorção ser melhor, ou fazer parenteral, então pode ser sublingual, pode ser transdérmico, pode ser injetável intramuscular, ou se for fazer via oral, fazer essa estratégia de esse esteroide entrar pelo ducto linfático e não passar pelo sistema porta e o efeito de primeira passagem. Tá? Então, essa é a ideia do como que o fígado pode ser prejudicado. Como é que ele pode ser mais prejudicado ou menos prejudicado com a administração de esteroides. Trabalhos mostram que a administração de testosterona no nível fisiológico não prejudica o fígado, porque isso a gente já faz no nosso próprio organismo. Agora, se você administrar testosterona numa quantidade muito grande, ou se você usar esteroides anabolizantes, outros produtos, principalmente os 17 alquilados, aí o fígado vai sofrer mais ainda. Tá? Então, evita-se, né? Tem até relação não só do fígado sofrer, mas de câncer hepático com o abuso de esteroides anabolizantes, principalmente desse tipo aqui. Em alguns países é proibido a administração via oral dos 17 alquilados. Outra pergunta que surgiu essa semana é falar sobre os SARMs. Então, o que seria um SARM? Seria um modulador seletivo do receptor de androgênio, ou seja, onde a testosterona e o DHT vão agir, você teria uma substância que agiria de uma forma diferente. Quando a gente fala de esteroides anabolizantes, já é uma forma diferente de você fazer isso. Você quer mais um efeito anabólico e menos o efeito androgênico.
né, para você usar em mulher, para você ter mais anabolismo e ter androgenismo. Então os esteroides, quando a gente fala de esteroides anabolizantes, são os SARMs, só que são esteroides. E a gente tem os SARMs não esteroides. Quem são então os SARMs não esteroides? Os SARMs não esteroides são substâncias não esteroides que fazem essa seleção, né, de ação em cada receptor. Então, por exemplo, o RAD140 é um desses tipos de SARM que tem um efeito anabolizante de 90 para 1 de androgênico. Então, ele tem muito efeito anabolizante para pouco de androgênico. Tá? Então essa é a ideia dos SARMs, é ter uma modulação seletiva do receptor de androgênio, pode ser feito com esteroides e pode ser feito sem ser esteroides. Aqui eu vou dar o exemplo dos que não são esteroides. Por que eu coloco esses exemplos aqui? Porque eles existem já em pesquisas, então o teste pré-clínico, testes clínicos, tem nomes algumas vezes, e esses produtos eles ainda não têm uso clínico, né? Eles estão em nível de pesquisa. Mas nos Estados Unidos, o ano passado, o FDA já deu uma chamada a algumas empresas que estavam comercializando esses produtos. Como eles não são esteroides, estavam colocando em suplementos, e o FDA brigou um pouquinho com essas empresas, usando os SARMs em produtos de suplementos alimentares. Tá? Então, quando a gente falar de SARM, lembrar que tudo que é diferente então, do que haja um receptor de testosterona e DHT pode ser considerado um SARM, pode ser um SARM esteroide e pode ser um SARM não esteroide, que quando a gente fala, a gente lembra mais desses, né? Representantes da classe. E aí, a gente sabe que existe já no doping isso, então existem substâncias produzidas que já foram pegas no doping, porque né, é uma das classes que faz parte da lista da UADA, e por outro lado a gente tem algumas pesquisas para uso dessas substâncias, ok? Então esses são os SARMs, não tem disponível no Brasil em termos de indústria, né, farmacêutica, mas tem pesquisas sobre eles acontecendo ao redor do mundo, e a ideia é modular seletivamente o receptor androgênico, assim como tem os SERMs, tem os SARMs. Outra pergunta, ritmo circadiano do cortisol. Quando a gente fala de esteroide, a gente está focando mais nos esteroides androgênicos, anabolizantes e sexuais, né, que a gente fala. Mas quando a gente fala de esteroides, é quase mais ou menos junto, a gente vai olhar para os corticosteroides também. O cortisol, ele tem uma lógica, né? Uma lógica de acabar aumentando durante o dia e diminuindo durante a noite. Então ele vai aumentar. Na primeira meia hora que você acorda vai ter um pico e depois ele vai caindo até a hora que você dorme, depois da noite ele vai aumentando, na hora que você acorda o cortisol está aumentado. É sempre interessante ver o cortisol quando você estiver estudando esteroides, anabólicos e cortisol, porque isso dá para ver muita coisa. Dá para a gente ver muita coisa relacionada ao estresse hoje do dia a dia, então o cortisol fazendo o efeito catabólico muitas vezes das pessoas. O overtraining, né, os atletas, dá para a gente comparar cortisol com testosterona e entender por que o atleta está se quebrando, por que o atleta está tendo lesão, porque está tendo um catabolismo no organismo dele. Então é interessante a gente ver essas duas coisas. Mas o que a gente vai fazer no exame de cortisol sempre é uma foto. Tá? É legal você estudar o cortisol tendo um padrão, né? Se você quiser comparar uma coisa com a outra. E um padrão que eu gosto é fazer essa medida de manhã, no período da tarde e no período da noite. A somatória dessas três dosagens acaba dando alguns parâmetros para a gente ver cortisol. Mas lembrar sempre que é uma foto. Tá? Se você vai fazer um paciente que é médico, por exemplo, e a pessoa está de plantão naquele dia, é interessante você fazer e ver que realmente esse cortisol da noite vai estar bem aumentado. A pessoa está no plantão ali, para se manter acordada, ele vai produzir mais cortisol, e se dosar às 3 da manhã vai estar alto também. Então, é uma foto, num dia normal, é para variar dentro dessa curva, de manhã está mais alto e depois vai caindo. Tá? Dá para a gente comparar com o DEA, que é o hormônio anabólico, dá para comparar com a testosterona, e aí dá para a gente ver um monte de coisa, tanto da adrenal, quanto do overtraining, quanto do estresse desse paciente. Tá? Então o cortisol é uma foto, eu aconselho ver nesses 3 períodos, ou qualquer período que você quiser. Hoje, o exame de cortisol, a vantagem dele é que a maior parte dos laboratórios já faz cortisol salivar. Cortisol salivar vai ser o grande esteroide que vai puxar os outros, né? Daqui uns 5 anos ninguém vai mais pedir testosterona sanguínea, sérica, livre. Por quê? Porque hoje a gente já tem tecnologia para fazer dosagem muito mais precisa, dosagem salivar, muito mais fidedigna em relação, se a gente for comparar com a fração livre do sangue, do que com os métodos que fazem análise do sangue. Então, o cortisol que vão puxar, eu aconselho fazer essa foto, né, do dia e usar ele como um parâmetro para comparar durante o tratamento, após o tratamento, como é que está o paciente. Tá? Então, o cortisol é uma foto que você tira daquele dia. Outra pergunta. Doses diferentes, porque a gente tem um esteroide de 10 mg, outro 50 mg. Qual é a correlação entre os esteroides? Né?
Então, como a gente tem os corticoides, a gente tem relação entre eles. Então, os corticoides a gente fez sintético, né? Se a gente for comparar com a hidrocortisona presente no nosso organismo, naturalmente, a gente tem, por exemplo, a metilprednisolona 5 vezes com ação anti-inflamatória, ou seja, 5 vezes maior a relação. Se eu for fazer uma administração de metilprednisolona querendo que tenha o efeito fisiológico da hidrocortisona, eu tenho que fazer uma administração 5 vezes menores. Assim como eu vou fazer uma dexametasona, vai ter uma ação 25 vezes maiores. Então, essa lógica que tem para os corticoides, a gente também tem para os esteroides. Essa relação, por exemplo, se a gente for comparar com a testosterona, aqui uma relação anabólica de 0,36 para uma relação androgênica 0,36 também, ou seja, 1 para 1. Se a gente for comparar com um hormônio oxandrolona, eu tenho aqui uma relação androgenismo e anabolismo 10 vezes maior. Em alguns SARMs a gente viu que chega a 90 vezes. Então é lógico que a gente vai ter que levar isso em conta, por isso que as doses são diferentes para cada um esteroide. E tem também a via de administração. Quando a gente fala de uma administração oral, as doses vão ter que ser bem maiores do que uma administração parenteral, porque não passa o efeito de primeira passagem no fígado. Então, essa é a lógica, por isso que se varia, né, a dosagem dos esteroides. Então, se você usar uma estratégia dessa, por exemplo, você vai ter mais esteroide disponível, mais testosterona na circulação, do que só administrar a testosterona sem ter essa estratégia química aqui para ela entrar no sistema linfático e não pegar o efeito de primeira passagem. Outra pergunta relacionada ao esteroide livre e esteroide ligado à proteína. Então, o que acontece no nosso organismo? A gente tem uma filtração renal, muitas coisas a gente elimina no rim. Por exemplo, se a gente consumir glicose acima de 200 no nosso sangue, a dosagem da concentração de glicose, o rim começa a eliminar. Né? Com o mecanismo de proteção, ele filtra e não volta, não, vai na urina. Medicamentos que usam essa ideia de não deixar reabsorver a glicose fazem com que a gente perca glicose na urina. Imagine que o esteroide também vai funcionar dessa forma, ou seja, uma parte dos esteroides que a gente produz, uma parte dos esteroides até que a gente já metabolizou, vai ser eliminado na urina. E aí que a gente faz o doping, né? Então a gente dosa na urina a presença de esteroides ou metabólitos desses esteroides. Agora imagine, se tudo que você produzir nas células ele for mandado embora na urina, é uma produção que não tem fim. Então, no nosso organismo, quando os esteroides estão rodando no sangue, eles pegam umas caronas nos carros maiores, ou seja, em proteínas carregadoras de esteroides. Uma dessas proteínas é o SHBG. Tá? O SHBG então, é uma proteína, é uma estrutura proteica, Sex Hormone Binding Globulin, que é produzida no cromossomo 17 e ela serve para carregar 2 esteroides. Tá? O problema dessa proteína, então, é uma ligação química, tá? Não é mágica isso, é uma ligação química que os aminoácidos no SHBG e aqui os esteroides ligadinhos nele, é uma ligação química que acontece, no lugar específico daquela proteína. O que a gente tem que saber é que essa proteína ela tem uma afinidade maior por testosterona. Um dos grandes problemas que acontece hoje é que quando a gente usa estrógeno e exógeno para a mulher, por exemplo, numa terapia anticoncepcional, isso acaba com a vida dela. Por quê? Porque aumenta-se muito essa proteína SHBG, o fígado faz uma reação que aumenta o transportador de estrógeno, está aumentando, né, o hormônio sexual, só que a afinidade maior é por testosterona. Então hoje tem uma epidemia de mulheres sem testosterona. Elas produzem, mas elas são todas sequestradas pelo SHBG. O SHBG aumentou por causa do estradiol em excesso e exógeno, né, que ela está consumindo, e acabou levando a testosterona. Isso pode acontecer em homem também. O homem que aromatiza muito, ele pode ter também um sequestro de testosterona pelo SHBG aumentado. Tá? Então a gente sempre tem que olhar os carregadores para saber que pode interferir no hormônio biodisponível no organismo. Às vezes a pessoa produz, mas é sequestrado e ele não consegue sair, né, para os tecidos, ele fica meio que sequestrado nos transportadores. Então é como se fosse aqui o SHBG, ele segura bem, a ligação química é feita mais forte, e a albumina, que é um dos carregadores, é uma reação mais fraca. Então a gente chama de biodisponível os hormônios que estão ou livre ou estão ligados à albumina e não estão disponíveis aquele que está ligado ao SHBG. Quanto mais SHBG, menos disponibilidade. O que eu comentei com vocês antes é que os hormônios salivares, eles com a melhor precisão, conseguem medir essa testosterona livre, que é uma correlação muito grande do que está na saliva e do que está livre no sangue. Isso é a lógica, então, dos transportadores de hormônios esteroides. E os receptores de esteroides? Os receptores de esteroides também são proteínas.
Tá? São proteínas que vão se ligar aos esteroides. Então aqui é uma célula, o receptor é uma proteína, que ele vai se ligar aos esteroides, a testosterona, o DHT, e vai provocar diretamente no núcleo ou no citoplasma, através de reações de quinases transmitindo a informação até o núcleo e fazendo com que ocorra síntese proteica. Tá? Então o efeito androgênico de síntese proteica ocorre dessa forma, né? Uma comunicação até o núcleo, e no núcleo começa a estimular a síntese daquela proteína que a célula produz, se for muscular, né, de proteínas musculares, se for uma célula que produz enzimas, produz hormônio, então dependendo da célula ela vai produzir determinada substância. Ainda relacionada à produção dos esteroides, uma pergunta é, como é que as estatinas influenciam? Eu vou contar uma história para vocês. Um paciente que eu tive do Maranhão, ele acabou queixando, reclamando que na consulta, uma das queixas é que o desempenho atlético piorou no último ano. Ele e a esposa corriam, e ele tinha um desempenho melhor que a esposa, e depois de um ano para cá ele tinha piorado. A esposa passava ele na corrida de meia maratona, né? E ele sentiu isso. E, coincidentemente, ele tinha começado a tomar estatina por indicação dele mesmo, né? Ele começou a tomar por conta, porque ele viu que o colesterol dele total estava 190 e ele tinha medo, né, do colesterol. E aí baixou para 140 quase. E aí ele sentiu a falta do quê? Da falta de esteroide. Então a libido piorou, a força muscular piorou, o desempenho atlético piorou. Então qual é a influência das estatinas nos hormônios e esteroides? A influência é que ela corta a produção de colesterol. A gente viu que o colesterol é a junção de carbonos, então lá na acetil, que pode ser usada no ciclo de Krebs, ela pode ser ligada também com outra acetil, formar acetoacetil, e depois formar 3-hidroxi-3-metilglutaril com enzima A. É essa substância, que tem 6 carbonos, que vai passar por uma redução, essa enzima que chama hidroximetilglutaril com enzima A redutase, e vai transformar no ácido mevalônico. Essa transformação química pode ser inibida pelas estatinas. E que é bom, né, para baixar o colesterol, porque você vai produzir menos colesterol. Porque daqui para frente, com ácido mevalônico, a gente vai ligar esses 6 carbonos até chegar no 30 e no 27 depois do colesterol. Só que se você bloquear isso e a produção já estiver baixa, o consumo estiver baixo, você vai acabar tendo uma redução então da produção de colesterol. Produção, para lembrar, 2, 4, 6 carbonos, depois de 6 vai até 5. Aí com 5 carbonos a gente junta em 10, 15, 15 com 15 dá os 30 do esqualeno. E aí o esqualeno a gente tira 3 carbonos, né, tudo é reação química, e chegando nos 27 do colesterol. Clésio, então eu entendi a relação aqui. Se eu bloquear a enzima, eu não vou produzir mais ácido mevalônico, não vou conseguir produzir o colesterol, e aí tudo que depender do colesterol, ou seja, esse colesterol que está na célula, que vai ter que entrar na mitocôndria para se transformar em pregnenolona, ter a cadeia lateral clivada, e a pregnenolona dá origem a todos os nossos hormônios esteroides, não vai acontecer? Não, não vai acontecer. Então eu posso ter qualquer problema que envolva, então aqui ó, o colesterol sendo cortado e produzindo a pregnenolona, e esse resíduo aqui. Então eu posso ter toda a cadeia de esteroides comprometida. Tá? Então cuidado para a indicação de estatinas para quem tem colesterol baixo, porque o colesterol não é ruim. O excesso do colesterol é ruim, mas o colesterol não é ruim. O colesterol é vida, né? É o precursor, faz parte da membrana da célula, faz parte de todos os seus esteroides, faz parte, não, precursor de todos os seus esteroides. Então a relação de estatina e esteroides é essa, né? É o bloqueio da produção de colesterol, bloqueio da produção de tudo que vem para frente. Quais exames solicitar? Então, uma dúvida frequente. Eu recomendo não solicitar sempre tudo, porque você está criando um gasto para o sistema. Eu já vi vários colegas, eu já vi laboratório fazendo combos assim, que dosa todos os pedacinhos, né? Então aquela pessoa quer fazer todos os exames e... Bom, lógico, se o paciente tem condição e ele quer realmente, né, ir mais a fundo, ou tem alguma patologia para investigar, você pode, lógico, ampliar o seu rol de exames. Mas a ideia é que você, muitas vezes, e outra coisa que acontece hoje, muitas vezes a gente já chega o paciente com um monte de exames, porque a gente tem uma dança entre os médicos e os pacientes. Então, aproveita o exame que o paciente veio de outro médico, não é porque está com o nome de outro médico que vai ser diferente, tem exame que só precisa pedir uma vez por ano, tem exame que você precisa pedir um tratamento de reposição hormonal, de repente, toda semana, né, até acertar. Então, cuidado com excesso de exames. Agora, para você saber o exame que você quer, você tem que saber entender a lógica da esteroidogênese.
né? Então você tem que entender a relação entre progesterona, os estrógenos, a testosterona, cortisol. Você precisa entender como é que se transforma a androstenediona em testosterona em estradiol, qual é a lógica disso tudo. Porque aí você consegue entender como é que você produz ou não produz um hormônio esteroide. Então a gente consegue entender, se eu tiver uma deficiência da 21-hidroxilase, eu não vou ter essa parte dos hormônios esteroides. Então a doença de Addison, déficit de cortisol, pode ser por uma deficiência dessa enzima. Se a pessoa tem um excesso de aromatase, vai aromatizar muito, vai ter excesso de estrógenos. Se tiver a 5-alfa-redutase agindo muito, vai ter excesso de DHT. Se a pessoa usa DEA, achando que não faz nada de mal, pode ter muito estrógeno, pode ter muito DHT. Se usa pregnenolona, querendo que vá para o cérebro, ela vai para todos os lugares do corpo e pode se transformar numa coisa ou na outra. Ou seja, a gente tem que entender a lógica dos exames. Aqui tem até a vitamina D, como hormônio esteroide, para a gente saber que exame pedir. Eu já vi colega pedindo 25-hidroxivitamina D e 1,25-hidroxivitamina D para um paciente que não tinha nenhum problema renal nem hepático. Isso está pedindo os dois exames para ver a mesma coisa, que é a produção de vitamina D. E a relação da 25-hidroxivitamina D é muito alta com a 1,25-hidroxivitamina D. Então você não precisa pedir os dois exames. Tá? Então tentar não deixar de pedir no exame, mas não ficar pedindo todos os exames para todos. Pelo amor de Deus, tá? Aqui eu coloquei numa tabela, o que eu uso para começar, quando eu estou olhando para o paciente, eu olho assim, bom, eu tenho no mínimo condição de avaliar como é que estão os hormônios desse paciente, né? Então, no sangue, como eu falei, os esteroides não é a primeira opção, mas eles existem, a dosagem no sangue também, né? A primeira opção dos esteroides hoje acaba sendo o exame salivar, mas a gente consegue fazer uma coisa com menos acurácia através dos exames de sangue também. E aí você acaba seguindo, você tem uma lógica, você acaba seguindo, sabendo que você tem disponível, se você quiser pedir para 17-hidroxiprogesterona, 11-desoxicorticosterona, ou seja, os exames hoje, a tecnologia de radioimunoensaio, depois dos outros imunoensaios, a precisão com que se faz exame, é possível você pedir praticamente qualquer esteroide do nosso organismo. Só que você tem que olhar para os principais que você vai querer pedir. E essa é a lógica. E é do mesmo jeito, às vezes depois de um mês você precisa pedir não 10 exames, pedir um exame para monitorar o que aquele paciente está usando, que isso é muito importante. Jamais prescreva um esteroide para um paciente, qualquer que seja ele, se você não for acompanhar. Porque a esteroidogênese, a troca, né, os caminhos metabólicos são muito grandes. É diferente do hormônio proteico, né, que você prescreve aquilo vai ficar daquele jeito no seu organismo. Os esteroides eles têm uma série de alterações químicas muito fáceis. Outra pergunta, efeitos adversos de longo prazo. Quais são os efeitos adversos dos esteroides a longo prazo? Bom, aí eu vou resumir os principais efeitos que podem acontecer com o uso de esteroides. Assim como a gente vê o uso de corticosteroides e vê um bloqueio do eixo, o déficit de produção do cortisol endógeno através da adrenal, e aí tem um risco disso, né? Se você tirar o cortisol em excesso que você está dando para uma patologia de uma hora para outra, a gente aprende desde o primeiro na faculdade que pode matar um paciente. No caso, quando a gente usa esteroides, aqui, por exemplo, a testosterona, você tem também um feedback no sistema nervoso central, onde o hipotálamo e a hipófise deixa de produzir, se você tiver muita testosterona, muitos estrógenos, deixa de produzir o GnRH, o LH e o FSH, ou seja, deixa de estimular tanto o testículo como o ovário a produção de hormônios sexuais. Então, o principal problema que acontece do uso abusivo de esteroides é o bloqueio do eixo. E se você bloqueia o eixo, no homem acaba acontecendo a inibição da produção de hormônios endógenos. Então a testosterona ele pode até ter por via exógena, mas o que vai acontecer é deixar de produzir espermatozoide. Tá? Então a infertilidade no homem é algo comum do uso crônico de esteroides. Você pode pensar assim, bom, mas se eu tiver que usar numa criança por causa de uma síndrome? Sim, você vai ter que usar e vai ter que saber que o uso prolongado durante anos vai fazer com que essa criança pode ter corrigido uma puberdade através da administração exógena, mas pode ser que seja infértil lá para frente. Tem que avisar a criança e tem que avisar a família, né, os pais desse tipo de administração. Então o bloqueio do eixo é uma das causas muito frequentes no consultório, seja pelo uso clínico certinho na dosagem fisiológica, seja pelo abuso de esteroides, que aí o bloqueio é muito maior e conforme maior o tempo, maior o bloqueio também. Tá? Então esse é um dos problemas que acontece com o uso crônico de esteroides. Às vezes fala assim, mas é uma dosagem pequena, mas usa todo dia durante 10 anos, é um problemão. Mas a dosagem grande, mas faz ciclos, mas usa também há 10 anos, fazendo ciclos e ciclos, há uma série de alterações. E o bloqueio do eixo durante boa parte do ano vai existir. Então, por mais que você estimule de novo, o bloqueio do eixo é predominante nessa situação.
Então isso nos homens esse é o principal problema. E nas mulheres são os efeitos virilizantes, ou seja, os efeitos andrógenos, tá? Então aqui antes do abuso de esteroides anabolizantes e depois, então os efeitos virilizantes. E hoje o efeito mais comum, que a gente vira para o lado e vê acontecer no nosso, não é no nosso olhar, mas no nosso ouvido, é a mudança da voz. Né? Na mulher a gente tem uma série de alterações que elas regridem depois você deixando de abusar desses medicamentos, mas a voz vai alterando aos poucos, a pessoa não percebe, depois de um ano ela está com a voz alterada, as pessoas que fazem tempo que vem ela não percebem, né? E muitas vezes a pessoa não acredita. Então, o surgimento de pelos, acne, alopecia, tudo isso acontece. Pode ser reversível, a voz é uma das coisas que não tem como reverter, tá bom? Então, cada vez mais, com a globalização, com a venda de medicamentos sem prescrição, ou seja, a gente acaba recebendo no consultório muita gente que usou dosagem, quantidade, e que causou os efeitos, e na mulher esse efeito menos desejável que a gente quer. E aí uma pergunta, né? Uma pergunta até ética, né? Uso de esteroides para melhora de desempenho físico em pacientes saudáveis? Eu vou responder isso de duas formas. Primeiro, a gente tem tanta coisa para fazer para um paciente ser saudável, tanta coisa para a gente fazer, que eu acho que quando a gente pensar em esteroide para fazer um paciente mais saudável, a gente tem que pensar antes nas outras coisas. Então, a gente tem nível de estresse, a gente tem sono, a gente tem alimentação, tem nível de atividade física, tem relacionamento social, a gente tem também outros hormônios a se pensar. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, eu quero transmitir isso. Por quê? Porque não tem um one shot, não tem só um tiro que você vai resolver todo o problema do seu paciente. E a maioria das vezes, mesmo que o paciente chegue no seu consultório falando, eu quero usar o hormônio e tal, é a vontade dele, você acolha isso. Isso não tem problema, a vontade dele é você está acolhendo, você tem que ouvir. E você vai fazer o que for melhor para ele. Né? Então, nessa explicação de você absorver, ter empatia e conseguir enxergar o diagnóstico, muitas vezes o problema dele é outro que ele nem imagina que vai ter. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Mas, eu comparo, para ficar fácil a gente entender, uso de esteroides. Se a gente for pensar no atleta profissional, é proibido, ponto. Tem uma entidade, que é o ADA, que é muito séria. Você vê nos últimos anos, pegaram o Armstrong no doping, pegaram uma série de atletas do UFC, ou seja, é uma entidade que visa mesmo fazer uma competição justa. E visa também proteger o atleta. Então, por esses dois motivos, é proibido o uso de substâncias que vão provocar vantagem, tá? Então, por esse motivo é proibido. Agora, se pensar assim, bom, mas meu atleta que é amador, um atleta que ele está treinando muito, está em overtraining, testosterona abaixou, principalmente exercício aeróbico, né? Abaixou a longo prazo, esse não poderia melhorar um pouco o desempenho dele, a saúde dele? Essa é uma questão ética. Eu vou te explicar como é fácil entender. Na plástica, a gente superou isso já. Na plástica, se a gente tem a orelha um pouco mais pronunciada, eu posso fazer uma cirurgia e a cirurgia acaba corrigindo, né, essa orelha de abano. Então isso é aceito, né? As pessoas acabam aceitando isso de uma forma natural hoje. Né? Várias modificações, mas até que você fala, não, isso não precisa, a pessoa vai lá e faz. Então, o que a gente teria que pensar é que se cabe eticamente, isso é uma discussão ética, não é clínica, não é só pesquisa. Porque quando a gente chega em pesquisa, deficiências graves, a gente tem lá protocolos, né, de endócrino, tem protocolos de urologia, tem protocolos de ginecologia e obstetrícia, mostrando o uso para os casos extremos. O que a gente tem que saber é que se existe algum lugar para trabalhar no envelhecimento ou no esporte de alto rendimento, mas que não seja profissional, que a pessoa não vai ganhar dinheiro para isso, será que esses atletas não teriam que receber alguma coisa, um olhar, eu não estou nem receber substâncias, mas a gente não teria que ter um olhar para equilibrar melhor esses hormônios? Será que a gente não teria que ter um olhar para que a gente pudesse olhar se o nível de progesterona e estrógeno está adequado para aquela mulher, ou se o nível de testosterona livre, ou SHBG daquele homem está adequado? Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter. Então, às vezes, como a plástica foi uma especialidade que trouxe essa discussão ética e acabou fazendo com que a gente pensasse, né, algumas modificações que visa o bem-estar social, né, do indivíduo, será que a gente também não poderia ver com os hormônios, né, uma adequação melhor? Então, é uma questão ética. Mas o cuidado que eu quero que todos tenham, que eu quero passar, é que existem muitas coisas antes do hormônio para a gente fazer com o paciente. Tá? E o treinamento é um deles. Tá? Treinamento é uma das coisas que às vezes o paciente não pensa em fazer. Ele quer melhorar o desempenho, né? Então, mas sem ter treinamento. Isso do ser humano é engraçado, né? A gente fica no computador sentado o dia inteiro e quer como melhorar o desempenho. Tá bom? Mas quais as indicações, então, seriam label? Quais são as indicações de esteroides e quais são as contraindicações, né, que são absolutas?
Essa é outra pergunta que surgiu. Eu sugiro que nessa hora você pense o seguinte: o que eu tenho no Brasil, né? A gente está falando com os médicos brasileiros, no mercado. Né? Eu vou na Anvisa, no site da Anvisa e vejo. Eu tenho a lista da Anvisa, e na lista da Anvisa de todos aqueles medicamentos, controle especial, 2 IAs, né? Lista C5, eu tenho uma lista, né, que a gente chama de substâncias anabolizantes, que tem um controle da Anvisa, seja na farmácia, né, municipal, estadual, nível federal, a gente tem esse controle. Mas são essas substâncias que a gente vai começar a olhar primeiro. E dessas substâncias, a gente vai olhar quais tem na indústria farmacêutica e qual tem na farmácia magistral. Então, as substâncias que a Anvisa autorizou, todas essas substâncias existentes no Brasil. Tá? Então, a gente pode ter a testosterona, pode ter os ésteres de testosterona e pode ter as modificações que acontecem na testosterona ou na 19-nortestosterona ou até no DHT. Tá? Então, quais seriam as indicações de testosterona? Reposição de testosterona. Tá? Hoje não se fala na bula, isso ainda é um problema para repor em mulheres, ou seja, não tem formulações da indústria para mulheres. Eu acho que a primeira indústria que surgir, né, vai acabar tendo uma vantagem, aí, porque hoje é um desespero com o uso de pílula, o tanto de mulheres que têm deficiência de testosterona. Mas essa indicação da testo é hipogonadismo, tá? Ou confirmadas características clínicas e exames bioquímicos. Então, as formulações de testosterona são para isso. As contraindicações, câncer de próstata, câncer de glândula mamária, lembrar do screening, né, dos marcadores de câncer que a gente tem, o PSA, toque prostático no homem é obrigatório, então é sempre contraindicado nos casos de câncer. Não que a testosterona em nível fisiológico vai causar câncer, mas a gente sabe que tem cânceres que são responsivos, hormônios dependentes. E é isso a gente vai trabalhar para anular totalmente os efeitos dos andrógenos, dos estrógenos, ou seja, aquilo que vai fazer com que o tumor se prolifere mais. Tá? Aqui ainda relacionado à testosterona, então aqui os ésteres de testosterona, nebido, androxon, via oral, também hipogonadismo masculino. Está faltando a testosterona ou no testículo ou o estímulo que faz a produção de testosterona, então eu vou pensar na reposição. Lembrar que sempre é melhor a gente restabelecer a produção endógena. Então, para uma pessoa jovem, quanto mais jovem a pessoa, mais você tem que entender e estimular a produção endógena. Tirar o fator de estresse, fazer estímulos para que o testículo produza. Por quê? Quanto mais tempo você conseguir manter isso, mais fisiologia ela vai ter natural do organismo. Tá? A partir do momento que você administra testosterona exógena, você começa a ter uma deficiência, um bloqueio daquele eixo, uma deficiência de produção endógena. Tá? Então, não é simples, por isso que eu falei, sempre acompanhe o paciente que você está fazendo tratamento de reposição hormonal. Tá? Nunca, jamais, faça uma prescrição e deixe o paciente solto. Aí as contraindicações também desse éster de testosterona, carcinomas andrógeno dependentes, hipercalcemia e tumores hepáticos. Né? Então, aqui lembrando do efeito também do fígado. Outro produto, hemogenin, oximetolona, tratamento de anemias, anemia plástica congênita, anemia plástica adquirida. Essa é a indicação label da oximetolona. Contraindicação, carcinoma, próstata ou mama, gravidez, né? E em pacientes com nefrose e nefrite. Tá? Proviron, mesterolona. Esse é um medicamento que tem no mercado, que ele acaba indo contra aquele bloqueio do eixo quando ele estimula a produção de espermatozoide. Tá? Então, esse medicamento ele é usado na reposição, no hipogonadismo, mas também tem indicação label para mental. E aí a gente tem que lembrar o quê? Os esteroides têm uma ação cerebral importante, a gente chama de neuroesteroides. Um dos problemas que o homem tem, se você for ver depois de um uso abusivo de esteroides, na interrupção, né, do uso abusivo de esteroides, acaba sendo a queda abrupta que tem de esteroides no cérebro. A depressão no homem acaba surgindo dessa queda no cérebro de esteroides. Então, na bula do Proviron, da mesterolona, acaba tendo uma indicação também da capacidade física e mental. Tá? Então, irritabilidade, distúrbio do sono, concentração, ou seja, lembrar então que os esteroides têm ação cerebral. Se a gente falar de pregnolona, DEA, testosterona, todos eles têm uma ação cerebral. A própria progesterona, alopregnolona, que é um derivado da progesterona, então lembrar sempre disso. E no caso do Proviron, é um dos poucos que vai fazer com que corrigir, né, vai aumentar a produção de espermatozoide. O que mais? A contraindicação, carcinoma de próstata, história de tumor hepático. Então, sempre vai ser contraindicada nesse tipo de paciente.
tá? Às vezes a pessoa tirou um câncer, mas pode ter metástase, então esse tipo de paciente sempre é um cuidado. E para o paciente que não tem câncer, fazer rastreio para ver se rastreamento para ver se tem. Nandrolona, osteoporose, balanço negativo de nitrogênio, insuficiência renal crônica, anemia plástica. Então aqui o decanoato de nandrolona, sempre contraindicação, carcinoma prostático mamário. Deposteron é um éster de testosterona, também indicado para hipogonadismo, contraindicado carcinoma andrógeno dependente, insuficiência cardíaca, hepática ou renal. Essas formulações sempre são feitas para homens, então contraindicado em mulheres e crianças. Apesar que crianças, na síndrome, você vai usar essas mesmas formulações em dosagens menores até chegar na idade adulta com a dosagem total. Tá? O Durateston, outro éster de testosterona, uma mistura de 4 ésteres. Aqui as estratégias desses ésteres são provocar tempos de meia-vida diferentes, para que você tenha distribuição todo dia uma quantidade efetiva de testosterona. Então, hipogonadismo. E a contraindicação? Contraindicação é também suspeita de carcinoma prostático mamário. Tá certo? Então essa é a coisa mais clara que a gente tem em todas essas substâncias existentes no mercado. Ok? E essas são substâncias que existem da indústria, tá? Tem que saber. Clésio, mas aí o paciente vem com um medicamento que ele comprou no Paraguai, ou nos Estados Unidos. Aí o que eu falo para você é o seguinte, tem medicamentos que são autorizados pela Anvisa e o paciente faz uma importação individual, né? Então são substâncias que ou estão nos Estados Unidos, reguladas pela FDA, ou estão em algum país da Europa com um sistema de regulação melhor. Então esses ainda você pode, né, olhar com bons olhos. O que você não deve olhar com bons olhos? Medicamentos feitos de laboratórios pequenos, de países que até têm uso aprovado, então Paraguai, Tailândia, ou seja, o uso de esteroides anabólicos é permitido, só que e a regulação desse país? E como é que isso chegou no país? Chegou no nosso país? Chegou no contrabando? Então aí acho que o médico tem que evitar. Então o médico tem que evitar medicamentos feitos em laboratórios não registrados, medicamentos de uso veterinário. Clésio, mas essa mesma substância usada para o cavalo a gente tem no nosso organismo fisiologicamente já. Então não é uma coisa do outro mundo usar para o ser humano, mas é substância aprovada para uso animal, não tem nada a ver com médico, né? Tem a ver com médico veterinário. Então cuidado com isso, cuidado com substâncias estranhas, promessas, e até substâncias mesmo, e substâncias ilegais. Tem substâncias que não são aprovadas para uso clínico, mas em questão de doping as pessoas produzem essas substâncias, né? Então não tem nenhuma aplicação ainda na medicina comprovada. Então se quer fazer um trabalho com isso, aí é outra coisa, né? O comitê de ética e tudo mais, mas não fazer administração disso. Por outro lado, a gente tem que olhar para essas substâncias e conhecê-las. Por quê? Porque chega pacientes usando essas substâncias no seu consultório. Então por mais que você não queira, você vai ter que ter o cuidado com essa substância. E aí uma pergunta frequente é como é que fazer para recuperar esses pacientes, né? Que a gente fala de terapia pró-ciclo, né? Como é que recuperar o eixo? Como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa a gente tem que olhar para o que o paciente está usando. O paciente está usando alguma coisa da indústria brasileira, ou ele está usando alguma coisa que a Anvisa até cita dentro da portaria dela, que são esses outros produtos, mas que não tem na indústria brasileira, né? Ou tem numa indústria no Brasil em termos de medicamentos veterinários. Então, o que é que a gente está falando? Então, a gente tem que olhar os derivados de testosterona, a gente tem que olhar para os derivados da 19-nortestosterona, que é a testosterona sem o metil aqui, que tem no Brasil que está na lista da Anvisa, mas não tem hoje no país, e tem que olhar para os derivados do DHT, esses dois a gente tem no Brasil, esses daqui a gente tem no mercado fora do país, então aqui o Instron, o Masteron, o Mobolan, Navar, são substâncias aprovadas em outros países, então a gente tem que olhar para essas substâncias, por quê? Muitas vezes o paciente chega usando uma mistura disso tudo. Vou dar um exemplo para você qual a gravidade do problema, comparando uma dose terapêutica e o uso abusivo. Então vamos lá. Aqui a gente tem coisas da internet, ó, coisas do mundo underground, né, dos esteroides. Então eu peguei como exemplo para a gente ver que o paciente vai chegar usando isso. O pessoal fala que é para crescer, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. O paciente usa 100 miligramas por semana, 200 miligramas a cada 15 dias. E aí, nesses esquemas de uso de esteroides anabolizantes, se recomenda 1 grama por semana. 1 grama por semana seriam 5 ampolas que você usaria em 15 dias.
Então você usa isso numa semana nesses esquemas. Então é lógico que se a testosterona inibe o eixo hipotálamo, hipófise e testículo, se você usa uma dose muito maior que a fisiológica, que é o uso para reposição, você vai ter um bloqueio muito grande do eixo. Mas não é só isso que se usa, né? Se usa uma mistura de metandienona, de anabol, que não tem no nosso país, nem hoje, né, atualmente, nem na farmácia magistral, nem na indústria. Usa também o decadurabolin e mais o estanozolol, que a gente tem na farmácia magistral. Bom, nessas dosagens, então, por exemplo, aqui a gente tem 50 miligramas, e aí vai se usar por semana 1 grama, 20 ampolas dessas. Então, o uso abusivo, somando tudo isso daqui, vai acabar acontecendo o quê? Várias coisas, né? Uma das coisas grandes é bloqueio do eixo hormonal, porque quanto mais forte, mais a dosagem da substância, maior efeito e mais forte, maior vai acontecer a inibição do eixo. Então, o paciente que fizer uso de um ciclo, né, entre aspas, dessas substâncias, vai chegar no seu consultório, depois que ele acabar, ele vai chegar sem produção endógena zerada. E às vezes demora mais de ano para voltar à produção de novo. Então, onde a gente tem que interferir? Primeiro, diagnosticar, não deixar que aconteça essas coisas, esses abusos, essas doses suprafisiológicas, porque tem um limite nos receptores, isso influencia nos receptores, um receptor andrógeno ele é modulado pela quantidade de andrógeno que a gente tem, então isso acaba destruindo uma relação boa de receptores com as substâncias que a gente tem no nosso organismo e acaba bloqueando a produção. E por incrível que pareça, quanto menos a pessoa produz, mais ela quer usar e mais bloqueio vai dar. Então cuidado com isso. Tá bom? Vou dar outro exemplo aqui. Aqui um outro esquema do crescer, usando enantato, usando dianabol, usando o produto veterinário, primobolan, que a gente tem a metenolona no Brasil nível magistral, e usando o turinabol aqui, 4-cloro-deidrometiltestosterona. Clésio, mas como é que as pessoas conseguem usar isso? Aquilo que eu falei. Isso foge da medicina, isso é o contrabando, isso é laboratório legal, isso é globalização, os efeitos da globalização, né? Então as pessoas têm acesso a isso e acabam usando e chegam no seu consultório. Claro, mas como é que eu vou mexer com isso? Ele usa coisa proibida? Não, você vai salvar a vida dele. Você vai tirar da depressão, tirar da infertilidade. Então o médico tem que acompanhar isso também. Por quê? Porque está acontecendo isso, né? Na prática a gente tem que olhar para isso. Aqui um outro exemplo, né? Usando cipionato, usando nandrolona, onde se tem, pela fala aqui, né? Você tem dosagens feitas por algum laboratório, né, 250 miligramas por ml, que foge dos nossos laboratórios aqui. Tá? Então isso mostra que isso daqui acaba tendo, a origem desses produtos sai fora do que a gente tem no nosso mercado. Tá bom? Isso não é um tratamento médico. Tá bom? Esses são exemplos tirados na internet. Aqui um outro exemplo para vocês entenderem a complexidade. Aqui fala de um medicamento presente no México, tá? Que é uma mistura de esteroides, de trembolona, testosterona e drostanolona. Então o paciente compra isso lá fora, compra pela internet, e acaba usando e chega no seu consultório. Usei esse medicamento aqui, que você nem sabe o que é, porque não é obrigação sua. Usei clenbuterol, usei estanozolol, ou seja, ele faz um ciclo e depois ele joga o problema para você. Esse aqui o pessoal fala que é para secar, tá bom? Então cuidado com os excessos. O que eu quero explicar para vocês é que mais do que tomar cuidado com o que se prescrever, vocês vão ter que tomar cuidado do que corrigir das pessoas que chegam com o eixo bloqueado. Tá? E como é que se corrige isso? Como é que se corrige esse bloqueio do eixo hipotálamo, hipófise e testículo, por exemplo, com esse abuso de esteroides? Você vai ter que restabelecer a fisiologia da testosterona. Então você vai ter que fazer com que o organismo produza de novo testosterona. Como é que a gente produz testosterona? Através do estímulo de LH que acaba acontecendo no testículo. Então você vai ter que recuperar esse estímulo de LH. De imediato, para salvar a pessoa, você tem que fazer com que ela produza, mesmo não tendo LH. E aí você vai ter que fazer uso de um análogo do LH, ou o próprio LH, só que o LH é mais caro, que é o HCG. Então o HCG é um hormônio produzido na gravidez, só que ele tem a fração alfa idêntica ao LH, e tem a fração beta muito semelhante ao LH, então é análogo do LH, acaba estimulando o testículo a produzir mais testosterona. Então é uma das formas que você tem para salvar as células de Leydig do testículo do seu paciente e fazer com que elas de imediato comecem a produzir ser estimuladas e produzir alguma coisa de testosterona. Mas não é só isso, né? Porque às vezes o paciente tem, o problema dele é o excesso de aromatização. Ele fez uso de tanta testosterona que a testosterona não ficou aqui onde a gente queria. Ela veio para estrógeno. E o estrógeno tem tumores estrógeno dependentes, tem efeitos da aromatização, ginecomastia, como de gordura. Opa! Então a gente tem que olhar também para a aromatase. E a aromatase é uma enzima, né, daquela família P450 que faz a aromatização desse primeiro anel. O anel aromático, né? Vamos lembrar lá do benzeno.
a gente tem que olhar para isso, para o paciente que o problema dele é excesso de aromatização. Então a gente vai inibir essa aromatização, anastrozol é um deles, a arimidex, então ele é um inibidor, ele vai fazer com que essa enzima não funcione. O exemestano é outro inibidor da aromatase, e o letrozol é o mais forte, né, usado para câncer, usado para bloquear mesmo a produção de estrógeno. Então, olhar para esses pacientes que chegam com problemas, se um dos problemas não é esse, né, uma ginecomastia, é evidente que aconteceu excesso de aromatização. Aí, ao mesmo tempo que a gente está inibindo a aromatização, tomando cuidado para a produção acontecer, a gente tem que lembrar do cérebro, que a gente tem que enganar ele, falar assim, olha, não tem feedback acontecendo, produza de novo o GNRH, produz LH, produz FSH. E a gente pode usar, então, enganar o cérebro usando SERMs, tá? Que são moduladores seletivos do receptor de estrogênio. Então, tamoxifeno, clomifeno são os mais conhecidos aqui, tá? Clomifeno e tamoxifeno são os mais conhecidos. E vamos falar desses dois, então uma das estratégias é a gente colocar o tamoxifeno lá no receptor, ele vai agir lá no cérebro e vai meio que o cérebro vai voltar a produzir GNRH, FSH e LH. Tá? Então o clomifeno ele vai fazer com que diminua esse efeito de feedback negativo e você volta a produzir os hormônios. E aí sim, o paciente voltando a produzir os hormônios, ele tem um estímulo endógeno para a produção de esteroide. Entendi. Enquanto eu salvei com o HCG, eu acabei fazendo com que volte o estímulo dele mais rápido. Se eu não fizer isso, quanto tempo demora o paciente voltar? Depende, se ele fez um ciclo pesado com um monte de substâncias, atingindo um monte de receptor, às vezes demora 1 ano e ele não voltou ainda. Tá no nível normal que ele tinha fisiológico. Então, tomar cuidado, né? Tomar cuidado porque pode demorar. E paciente que usa 10 anos de uso abusivo de esteroide anabolizante, é muito mais difícil. Às vezes não tem célula viável para voltar a produzir testosterona e espermatozoide no testículo. Tamoxifeno, então, é outra estratégia dessa inibição no sistema nervoso central. Tudo isso para quê? Para voltar a produção de LH endógeno, para voltar a produção de testosterona. Enquanto não tem LH, lembrar que você pode usar o HCG. Clésio, mas o meu paciente chegou no consultório, abusou muito de testosterona, ele só usava éster de testosterona, mas a dosagem maior, e acabou produzindo muito DHT e caiu metade do cabelo. Tá, então aí você tem que olhar para essa enzima aqui, ó, que é a 5-alfa-redutase. 5-alfa-redutase que faz a redução no carbono 5 e faz entrar 2 hidrogênios que a gente vai chamar essa substância que era testosterona em dihidrotestosterona. E as inibidores que a gente conhece tem no mercado, finasterida, que vai bloquear essa enzima 5-alfa-redutase. O problema da finasterida é que ela não deve ser usada a nível crônico. Ela pode ser usada 1 mês, 2, sair de uma situação que teve um abuso, né, pontual. Por quê? Porque acaba a longo prazo, mais de 3 ou 5 anos, se não me engano, acaba tendo perda de libido, ou seja, quantidade de esperma, acaba tendo um problema, porque o DHT é bom pra gente, né? O DHT é um hormônio que a gente tem e é uma testosterona com efeito maior. E acaba, se você bloquear muito a 5-alfa-redutase, você vai ter deficiência de DHT. Então, cuidado com excesso de finasterida. Tem até site mostrando aqui para pessoas que tiveram esse uso crônico aí por anos e tiveram problemas com o uso crônico. Tá? Então, a finasterida pode ser usada, mas cuidado com esse uso crônico. A dudasterida é outro inibidor da 5-alfa-redutase, que também pode ser usado. E a gente tem os fitoterápicos, que funcionam há décadas, há centenas de anos até, que vêm do sal-palmetto e prunus africanos. São 2 fitoterápicos. Essa dosagem são dosagens que os trabalhos mostram eficiência, que é Cirona herpes no sal-palmetto, e pinjo africano, prunus africano, que são inibidores fitoterápicos que inibem a 5-alfa-redutase. Né? Isso aqui, por exemplo, é usado na África. Então aqui, ó, em outros países a gente tem até o uso industrializado do sal-palmetto. Então tem trabalhos do início do século passado mostrando efeito em hiperplasia, por exemplo, de próstata, inibe a 5-alfa-redutase, e o pinjo africano, também presente na África, vindo da casca das árvores. Os europeus descobriram, né, que o pessoal já usava aqui para quando eu tinha um problema de hiperplasia de próstata, e eles começaram a usar, cuidado só para não matar a árvore, né, mas tem distribuição na África toda, principalmente nessa região que foi o começo da descoberta. Então pode-se usar isso também para olhar para o 5-alfa-redutase do seu paciente. Outra pergunta. Muito colega trabalha em UTI, trabalha com paciente crítico. Como é que eu uso esteroides no paciente crítico? Eu já comentei que a primeira vez que eu vi usar esteroides, eu tinha 17 anos, não foi numa academia, foi na UTI, né? Eu já era estudante de medicina, e um colega mostrou, falou, olha, tá vendo aquela senhora ali no isolamento? Então, se a gente não fizer o uso de esteroides, o anabolismo dela é tão baixo que ela vai acabar morrendo. Não sei se chega até amanhã. E eu achei o máximo, porque eu falei, nossa, que legal, né? Uma substância que naquela época já tinha, desde a década de 40, 50, pelo uso abusivo, criou-se uma coisa negativa, né, nos esteroides, e eu falei, nossa, estou vendo a aplicação para salvar uma vida.
Então, para paciente crítico, a gente tem trabalhos mostrando, aqui pacientes, por exemplo, com DPOC, mostrando o uso de vários esteroides anabolizantes, nandrolona, estanozolol, a própria testosterona, éster de testosterona, até a grelina para aumentar o anabolismo. Tá? Então, uma das substâncias que usaram foi a nandrolona, com doses menores para mulher, maiores para homem, fazendo no uso para paciente DPOC. A indicação label, lembrada da nandrolona, osteoporose, balanço negativo de nitrogênio e anemia. No Brasil, esse tem ação label. Né? Então, paciente nefropata, paciente DPOC, e a oxandrolona aparecendo para o paciente HIV. Ó. Então, a oxandrolona paciente é um dos medicamentos usados para o tratamento do paciente HIV e paciente de câncer também. Então a gente tem trabalhos mostrando os efeitos desses. Cada vez mais a gente fala em anabolismo e UTI, agora a gente está na moda de falar BCA, HMB, eu estou vendo nos últimos 2 anos as pessoas falam como se fosse coisa do outro mundo e já existe há muito tempo como suplemento esportivo, mas está falando no uso na UTI. Tá? É lembrar que mesmo na UTI, além do uso de substâncias anabolizantes, tem que ter o estímulo, então o fisioterapeuta é fundamental. E o estímulo precoce na UTI é fundamental para que haja uma recuperação do paciente. O principal objetivo de cada esteroide. Os esteroides no nosso organismo, o que acontece? A gente tem que entender que tanto o homem quanto a mulher tem vários esteroides. A gente tem os estrógenos, os andrógenos, a gente tem progesterona, o homem tem progesterona também. E essas substâncias elas têm efeito em vários lugares do organismo. Aliás, não é só o homem que tem esteroide. Um besouro tem esteroide, uma formiga tem esteroide, uma planta tem esteroide. O esteroide, ele não é um hormônio chique, né, do ser humano. O esteroide, ele é uma molécula da vida. Assim como a gente tem outras moléculas, a gente tem as bases nitrogenadas, o código genético, assim como a gente tem a glicose, a gente tem ácidos graxos, a gente tem esteroides. A gente tem esteroides que fazem parte da vida, são as moléculas estáveis que a gente, durante milhões de anos, acabou desenvolvendo e a gente faz parte, né, esteroide está na gente também. Tá? Para você não achar que é uma coisa do outro mundo. Mas o que a gente tem que lembrar quando a gente está olhando o paciente é a relação dos esteroides, ou seja, a relação progesterona, estradiol, testosterona, o DHT, a gente tem que olhar para isso como um todo. Tá? Então, sempre quando a gente pensar em esteroide, nunca a gente pode olhar assim, é um trabalho, é uma coisa e vai dar tudo certo. Porque pode ser que dê certo, aquele primeiro mês, primeiros 6 meses, mas isso daqui é muito dinâmico. Tá? Então, a grande sacada em hormônios e você focar um pouco em esteroides é você dominar esse assunto e ele não ser um problema para você mais. Se isso não for um problema, você pode pegar o GH, pode pegar o hormônio tiroidiano, pode pegar a insulina, trabalhar tudo junto com os esteroides que você não vai ter dificuldade. Mas o grande problema das pessoas, primeiro, elas não enxergam essa transformação toda, acham que é bobagem. Só que isso é a coisa mais importante para a gente entender como é que os esteroides vão agir no organismo. E aí, sugestão de literatura que eu tenho. A sugestão de literatura, o que eu sugiro para vocês já terem confiança? Estudo que a Anvisa tem na portaria, na RDC 186 de 2017, todo ano eles atualizam quase a lista de esteroides, dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá e naquelas substâncias, que foi o que eu fiz aqui com vocês nesses vídeos, olha o que é produzido na farmácia magistral e o que é produzido na indústria. Aí é muito lógico, você já sabe as ferramentas que você tem. Um grande problema do médico é que ele não sabe as ferramentas que tem. Ele sabe que alguém está passando, que alguma coisa está sendo usada, mas ele não sabe quais ferramentas que ele tem como médico. E a partir do momento que você sabe disso, tem confiança que isso você pode usar e as coisas que você não pode usar. Olha também para a agência antidoping, porque se você estiver lidando com um atleta profissional, você não pode prescrever. Você não pode prescrever teste, não pode prescrever esteroide anabolizante, nem ideia. Ideia que o andrógeno fraco presente no nosso organismo. Por quê? Porque o doping fala que você não pode prescrever substâncias que você vai ter vantagem ou que vai fazer mal para o seu paciente. E no caso não ter vantagem, qualquer substância, até no nível fisiológico, não pode usar. Então, se você entender isso, se você não mexe com isso, fica mais fácil. Entendo que a Anvisa tem. Mostrei no primeiro vídeo, no segundo vídeo, quais as listas das substâncias e procure saber o que tem na farmácia magistral e o que tem na indústria. O que tem na indústria está no site da Anvisa, está registrado na indústria, então todo mundo sabe, mas eu facilitei mostrando para vocês a lista. E na farmácia magistral tem que estar naquela lista da Anvisa e algum importador precisa ter autorização para trazer no país aquela substância. Pronto, essa substância você vai trabalhar. Aí, em cima disso, você pode começar a estudar aí endocrinologia, muita coisa tem aqui, e fisiologia.
Essa é a base para você entender o funcionamento disso tudo, da adrenal, da gônada, do cérebro. Se não entender isso, você não consegue fazer nada. Depois disso, você pode começar a aprofundar. Aí você pode começar a pegar as revistas do tema, você pode pegar livros especializados só, esteroides, livros só de testosterona, livros só falando sobre substâncias anabólicas. Você consegue distinguir o que é isso daqui dentro da fisiologia, dentro da endocrinologia. Tá? Então essa é a sugestão que eu dou para quem quer começar a estudar, começar no básico, né, e depois ir aprofundando, e eu estou à disposição também para indicar, tem centenas de livros só falando sobre hormônios, para indicar, né, onde começa, onde aprofunda, o que vale a pena custo-benefício. Tá? Eu tenho meio problema com livros e literatura, eu consumo muito, mas às vezes as pessoas querem ser mais eficientes num ou no outro aspecto. Aí eu pode contar comigo para ajudar a indicar. E testosterona em mulheres, e esteroides em mulheres. Bom, esse é um tema frequente em perguntas também, né? Qual níveis seguros de reposição, qual nível seguro de esteroides anabolizantes em mulheres. Eu vou começar aqui mostrando três mulheres, né? Uma mulher que é modelo, baixa percentual de gordura e baixa massa magra. Uma mulher que é atleta, né? Então mais massa muscular, funcional e percentual de gordura baixo. E uma fisiculturista, um percentual de gordura menor ainda e, no entanto, muita massa muscular. Eu acho que na mulher a gente teria que raciocinar eticamente, né, até quanto vale repor. Né? E eu acho que um raciocínio ético acaba sendo repor dentro dos limites fisiológicos. Hoje a gente tem visto que as pessoas desestimularem a participação e até a criação de campeonatos com categorias de fisiculturismo de grande massa magra. As categorias biquíni, né, têm sido colocadas dentro do fisiculturismo para mulheres, para não perder muita feminilidade. Se você começar a fazer com organismos femininos, fique com dosagens de testosterona acima quase até dos masculinos, né, ou níveis masculinos, níveis muito altos, você vai produzir corpos muito androgênicos. Tá? Por mais que os esteroides anabolizantes tenham um efeito mais seletivo, né, de anabolismo e não de androgenismo, quando você começa a usar doses maiores, o efeito de androgenismo daquele esteroide que a mulher está usando é igual do efeito andrógeno que existe no homem da testosterona. Então, cuidado com isso, tá? Não existe uma segurança determinada nesse uso para mulheres. Então, né, eu acho que é essa a discussão. Agora, antes de discutir isso, o que eu queria lembrar é que o grande problema hoje nas mulheres não é nem essa questão do anabolismo. Hoje o problema das mulheres é que elas têm, de cada 10 mulheres, 9 estão com a testosterona zerada. Então, devido ao consumo de substâncias exógenas, na tentativa de fazer um bloqueio do eixo, anticoncepção ou até reposição hormonal, as mulheres muitas vezes têm uma deficiência muito grande de testosterona. Então, esse acaba sendo o maior problema, a deficiência não tratada de testo que existe nas mulheres. Como é mais evidente os estrógenos, onde começou esse negócio de terapia de reposição, e depois a progesterona, quando a gente viu que melhorava a incidência, né, de desenvolvimento de câncer, combatia os efeitos proliferativos dos estrógenos, é natural na mulher hoje a gente lembrar só do estradiol. Né? Algumas vezes lembrar do estriol. E a progesterona se a mulher tiver útero ainda. Então, calma aí, mas não teria que ter um balanço? Esses hormônios também não são cerebrais? Não tem que ter um equilíbrio na mulher e no homem também? Então, nos esteroides para mulheres, eu acho que o que a gente tem que fazer é começar a olhar para a mulher como um todo. E começar a olhar para a mulher com responsabilidade. E olhar para a mulher se ela está numa condição hormonal 100%. Né? E não precisa chegar na menopausa para ter esse olhar, pode ser antes disso. Hoje a gente tem muito xenestrógeno, a gente tem muitas substâncias disruptoras endócrinas, a gente tem substâncias que fazem um papel hormonal. Calma aí, quem está olhando para isso? Né? Então, eu acho que esse é o maior problema do uso, né, para a mulher. Não é nenhum abuso, o abuso acontece e aparece. Tá? Então, quando uma mulher usa um esteroide ou usa a própria testosterona numa dosagem masculina, em menos de um ano, muitas vezes, já mudou a voz. Em 3, 4 meses, já mudou a voz. Isso para a mulher é muito ruim. Né? A mulher queria ter um pouco mais de músculo, mas ela vai ter uma voz de homem. Ela queria ficar um pouco mais feminina, com percentual de gordura baixa, mas vai ficar com a voz masculinizada. Isso não é bom. Isso ela não queria, entendeu? Muitas vezes é uma consequência que ela não sabe nem que podia evitar. Então, isso acontece para a mulher. Mas eu asseguro para vocês que hoje a frequência estatística que acontece da gente negligenciar a deficiência de testosterona na mulher é maior do que o uso abusivo. Tá? Então, os dois extremos é ruim.
são ruins. E ainda hoje existe muita mística no uso de testosterona. Por quê? Porque não existe no mercado industrializado testosterona para mulher, só na farmácia magistral. Muitas vezes erra-se na dose, né? E vai pôr lá 1 miligrama, a pessoa põe 1% dá 10 miligramas. E aí fica uma dosagem fisiológica para o homem, não para a mulher. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que tomar com o anabolismo, com o androgenismo na mulher. Por outro lado, a gente tem um uso muito grande de substâncias anabólicas. Então, por exemplo, quando a gente fala em gestrinona, a mulher está usando muito, né? Os implantes, um hormônio que era usado para endometriose, né? Um hormônio sintético, a gestrinona, que tem efeitos em vários receptores, num deles é nos receptores andrógenos, né? Ele acaba tendo uma característica parecida da 19-nortestosterona, da nandrolona, então ela tem um efeito também, além de ter um efeito no receptor da progesterona, dos estrógenos, ela tem efeito dos receptores andrógenos também. Então, a mulher que usa lá um implante hormonal hoje é até bonito, até chique, né? E é um hormônio anabólico. E a mulher que está precisando de testosterona no nível fisiológico, ou erra-se por falta ou erra pelo excesso. Então, olha, tomar cuidado, a gente tem que olhar para a mulher como um todo, né? E independente da especialidade. Lógico, ginecologista a gente tem um contato maior com isso, né? Mas todo profissional vai lidar com a mulher e vai lidar com hormônios estrógenos. O anabolismo vai depender disso, melhora de uma fratura vai depender do anabolismo da mulher. E como é que a mulher vai responder se o nível de testosterona está lá embaixo, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Cuidar com o excesso, mas cuidar com a falta também. Tá? E uma discussão ética é até onde realmente a fisiologia a gente poderia alterar. Eu considero que a fisiologia da mulher, mantendo um ciclo hormonal, mantendo o nível de testosterona fisiológico, é a melhor coisa que você tem a fazer. Não se corre o risco, se tem os benefícios dos hormônios e a mulher continua sendo mulher. Tá? Esse é o que eu acho. Olhar uma visão mais holística, né? Para ver o que a gente já está fazendo. A gente está fazendo de um lado, mas do outro tem um tabu. Mas está usando um implante, implante é chique. Mas do outro lado, não pode usar testosterona para repor o que está faltando? Calma aí, né? Temos que ter uma visão mais holística e basear em evidências e olhar para a fisiologia da mulher, não esquecer disso. A mulher aceitou muito fácil o uso de hormônio exógeno para bloquear um eixo hormonal, que o homem não aceita, né? Mas para a mulher é normal, é até anormal não fazer esse distúrbio do eixo. Bom, e nas crianças, tá? Nas crianças, a gente tem, quando a gente fala de esteroides, eu tenho uma observação para fazer. Um é o uso de esteroide abusivo em crianças, corticosteroides. Hoje se estimula a criança a ter contato com um monte de substância, muitas vezes não faz bem. O uso de cosmético desde que sai da maternidade, tem uso de substâncias cosméticas, e isso acaba levando os primeiros meses o uso de esteroides, corticosteroides, para reverter um processo alérgico, um processo respiratório, uma alteração respiratória, e então acho que a gente tem que olhar a conta. E as crianças estão usando muito no pronto-socorro isso, né? E em vez de a gente olhar para a causa. Tá? Então, valorizar mais a alergia, imunologia, a prevenção e não o tratamento, né, com corticosteroides. Bom, mas isso corticosteroides, né? Isso a gente está falando, quando a gente fala de corticosteroides, a gente está falando aqui, ó, cortisol, cortisona, né? Corticosterona, essa parte aqui. Nas crianças, a gente tem algumas síndromes que as crianças não produzem algum tipo de esteroide. Assim como viu que na doença de Addison a gente não produz o cortisol por causa da deficiência dessa enzima, às vezes a gente tem deficiências de enzimas, deficiência de produção de testosterona. Ela pode ser primária, ou seja, na gônada, na produção, ou ela pode ser secundária, ou seja, o hipotálamo, a hipófise não está estimulando a gônada a produzir. E a gente vai lembrar, lógico, se você tem condição de produzir no testículo testosterona, lembra, vale a pena estimular com LH, com HCG a produção. Se você não tem a produção por algum motivo, aí sim entra na reposição hormonal. Eu vou mostrar alguns casos aqui, por exemplo, síndrome de Klinefelter, você tem que fazer a reposição, a produção está prejudicada. Síndrome de Noonan tem também, né, essa característica da criança e tem que fazer a reposição. São deficiências lá na célula de Leydig, que é a produção lá no testículo. Tá bom? Essas outras condições também necessitam do uso de testosterona. Cuidado nas crianças, avisar os familiares, avisar a própria criança, dependendo da idade, da possível não fertilidade. Né? Depois de 10 anos que a criança está usando, 20 anos, a produção endógena de testosterona quase não vai existir e ali vai ter que se usar, né, praticamente uso crônico, e a produção de espermatozoide não vai acontecer. Ok? Então isso na criança só para a gente saber que a gente tem que olhar para os esteroides da criança também. A gente lembra muitas vezes de olhar para o GH no crescimento, né? O nome também é apelativo, mas a gente tem que lembrar de usar também no crescimento para os estrógenos, para fechamento das epífises, ou seja, a gente tem que olhar para outras coisas também, tá bom?
A gente tem até alguns usos relacionados ao crescimento, em meninos, alguns trabalhos mostrando o uso de bloqueadores da aromatase, tá bom? Mas isso em pesquisas ainda. E doping, uso de esteroides e doping. Bom, o doping, a gente tem essas categorias, né? A lista da WADA, atualizada em 2018, não tem mais a categoria P1 aqui, né? Das substâncias que o álcool, na WADA não vai legislar sobre isso mais, não vai normatizar isso. Então só os beta-bloqueadores e alguns esportes específicos virou a categoria P1. Sem falar dessa alteração, mas falando dos esteroides, a gente tem os esteroides aqui, ó, os agentes anabólicos. Então, são substâncias que sempre são proibidas. A gente também tem esteroides quando a gente fala de corticoides. Em competição também são proibidos. E a gente tem esteroides quando a gente fala de moduladores hormonais, quando a gente fala de SERMs, SARMs, também estão aqui. Então, pelo menos 3 categorias da lista da WADA a gente tem falando sobre esteroide. Essa é a principal, que é a lista mesmo de esteroides que a WADA fala. Mas, então, eu não posso prescrever nenhum esteroide, nem testosterona para um atleta? Pode. Só que você tem que realmente comprovar, assumir um compromisso. Você vai ter que preencher um formulário, né, chama isenção de uso terapêutico, e vai ter que informar isso, né, o Comitê Olímpico, a modalidade que o seu atleta praticar, que ele vai fazer uso de uma substância e por causa disso, não tem outra saída. Tem que ser uso terapêutico, tá, para restabelecer um nível fisiológico. Então aí você pode, o atleta assina, você assina, muitas vezes esse atleta é traqueado, ele tem um tracking, ele vai ser acompanhado para fazer teste surpresa, para ver se está usando substância, ele fica numa lista de atletas com risco maior de ter teste surpresa, ter mais testes, ok? Pode. Agora, saiba que a WADA vai pegar, tá? Hoje a gente tem a cromatografia gasosa, a espectrometria de massa, a gente tem a procura da impressão digital de cada substância. Então, qualquer substância que tiver na lista da WADA, eles vão procurar aqueles produtos ou os metabólitos dele para comprovar o uso exógeno. Mas não pode usar em nível fisiológico? Não pode usar, mesmo que a substância tenha no seu corpo. Porque tem 2 coisas que você não pode usar. Uma, para não fazer mal para o atleta, para ele não correr risco, né, de repente usar uma substância que faça ele passar do limite dele e ter uma lesão permanente. E o outro é para ter o fair play, ter o jogo justo, ter a competitividade justa, todo mundo com a mesma condição. Então, não se pode usar de forma nenhuma. Se tiver que usar para uso terapêutico, você tem que avisar. Lembrar que até hoje existe até kits caseiros para você fazer teste de esteroides, né? Então tem esse teste que você compra e faz o teste em casa, né? Então se existe esse tipo de teste para identificar os esteroides, imagina a WADA, né? O que não tem de condição de equipamento para buscar aquela substância proibida dentro do organismo, tá? Substâncias que ainda não entraram na lista, as substâncias que têm a ver com os esteroides, são os fitoterápicos, os fitoesteroides. A gente sabe que isso é muito usado hoje na indústria, usado como medicamento para combater o colesterol alto. No caso dos fitoesteroides, então, fitoesteroides do óleo de soja, aqui, ó, fitoesteroides em cápsulas, fitoesteroides. Esses fitoesteroides são são vendidos na tentativa de fazer com que você reduz a absorção de colesterol. As estatinas trabalhariam com a produção endógena, isso aqui ajudaria você não absorver tanto colesterol. Tá bom? Então esse é quando a gente fala de esteroides, lembrar que uma das coisas que aparece é isso, óleo de abacate, um beta-citosterol, na tentativa de corrigir o colesterol. E a gente tem também o derivado do cará selvagem, a diogenina, que é o precursor do que a gente produz hoje, que a gente chama de hormônios isomoleculares. Então a gente produz através do cará selvagem, da diogenina, que é um esteroide presente na planta, substâncias que são esteroides que são do nosso organismo. Então a testosterona, a progesterona, os estrógenos. E isso, a gente chama essas substâncias de substâncias isomoleculares, hormônios bioidênticos, né? Que nada mais é que as próprias substâncias que a gente tem no nosso organismo, que seria numa reposição hormonal uma forma mais fisiológica da gente repor. Tá? Então tudo que a gente vê derivar de uma substância natural, vai ser transformada através de um aquecimento, do uso de uma substância e tudo mais, ele vai chegar no final em uma dessas fórmulas que a gente chama de hormônio isomolecular. Mas tem também fitoterápicos que a gente usa sem isolar essa substância, sem modificar. Do jeito que o fitoesteroide está presente na planta, né? Então, por exemplo, aqui o Black Roche, que é uma das substâncias que tem a ver com aliviar os sintomas de menopausa. Então, essa substância que tem um monte de substâncias, ou seja, tem centenas de princípios ativos, a gente não sabe exatamente o que é. A gente sabe que pode, por exemplo, estimular a produção de GLH, aumentar a fertilidade, acne nos castros, por exemplo.
Então essa substância a gente sabe que tem alteração dos esteroides, alteração da produção de esteroides, ou tem os próprios fitoesteroides que fazem alguma ação no nosso organismo, mas como ela tem centenas de substâncias, a gente não consegue ainda saber exatamente. Tá? Aqui o maca peruano, realmente tem lá no Peru, que eu tive alguns anos atrás, tem muita maca peruana sendo vendida lá, e também dizendo que melhora, é afrodisíaco. Laxosterona, né? Hoje a gente tem na farmácia magistral, lá fora a gente tem de suplemento, também tem um fitoesteroide, que acaba tendo um papel no anabolismo. Long Jack, aumenta a testosterona, tribulus terrestres. Lógico, essas substâncias todas elas têm um efeito hormonal de esteroide, só que é bem menor do que você usar uma substância modificada, esteroide anabolizante ou um próprio éster de esteroide. Mas para quem nunca fez uso, isso tem realmente uma significativa melhora em termos de sintomas clínicos com o uso de fitoesteroides, com o uso de substâncias que têm uso consagrado. Muitas vezes não é por pesquisa, né? Então a gente chama etnofarmacologia, que é o uso consagrado durante décadas, ou às vezes durante centenas de anos, e aí o ser humano continua usando aquele extrato daquela substância, ou seja, para ter aquele efeito, né? Um efeito de esteroide-like. Outras substâncias protegem contra os efeitos proliferativos, no caso dos estrógenos, então indol 3-carbinol, usado para proteção, né, do câncer, é utilizado, presente nas crucíferas, ou indol 3-carbinol, ou o DIN, né, que é o metabólito dele, tem esse efeito antitumoral, que ele desloca os metabólitos proliferativos da estrona para os não proliferativos. Tá? Essa é a ideia dessas substâncias serem utilizadas, elas não são esteroides, mas elas combatem esses efeitos proliferativos dos estrógenos. E mais um recorde de perguntas durante essa semana foi sobre o curso, né, o meu curso sobre esteroides, um curso completo. Né? Então uma das perguntas é onde e quando será a próxima turma. A próxima turma eu vou fazer online, vai ser 100% online, para a gente não ter problema com logística, para não perder dia de trabalho, para você ver quantas vezes você quiser no sofá da sua casa, pausar, fazer anotação, tirar dúvida, poder também ouvir onde você quiser, na academia, no carro. Esses módulos vão ser semanais, então esses módulos, as primeiras aulas já vão estar disponíveis semana que vem, o restante vai ser entregue durante 4 semanas. Você pode percorrer isso assistindo no seu próprio ritmo, porque as videoaulas vão estar disponíveis, os podcasts, ou seja, o áudio das aulas, os slides, tem alguns materiais de apoio, alguns impressos também, e eles ficam 2 anos à sua disposição, ou seja, é um curso que a gente acaba tendo, pode ser realizado em poucas semanas e pode ser realizado em até 2 anos, ou pode ser revisto quantas vezes você quiser nesse prazo. Outra pergunta frequente é para quem é esse curso, ou seja, se você precisa de algum conhecimento prévio, ter alguma especialidade, ter alguma experiência no assunto. Essa semana e o curso é exclusivo para médico, tá? Eu tenho alunos de diversas especialidades. Como o curso vai desde a fisiologia hormonal até a prática clínica, é extremamente recompensador, tanto para a pessoa que está conhecendo o assunto, como o colega que já tem anos de experiência. Eu fiz 2 anos de clínica e 2 anos de endócrino. O que esse curso me agrega? Se você for como centenas de alunos dos meus cursos, o que acontece? Você recebeu muita informação até agora. Mas o grande problema é a dificuldade de organizar toda essa informação e conectar. O que acontece é que a partir do momento que você faz isso, entende de onde as coisas vêm, como elas são, você aumenta intensamente a sua eficiência no processo. Muitos dos meus alunos já são endócrinos titulados, né? E geralmente entram no curso querendo se atualizar e saem positivamente com outros aspectos. Teve um colega endócrino que tinha 30 anos de formado e me disse que inúmeras coisas que viam comigo no curso, ninguém nunca tinha mostrado a lógica para ele, do porquê se fazia aquilo. Outra colega endócrina disse que tratava muitas patologias, mas não enxergava muito além dos protocolos. Porque além do conhecimento, para ela o ganho foi que ela teve uma motivação com a própria especialidade. E aí, como é que faz para participar? Uma pergunta que eu recebi tanto nas redes sociais quanto no e-mail. Bom, na próxima terça-feira, dia 6/2, às 9 horas, eu vou soltar um 4º vídeo. Nele eu vou mostrar mais conteúdo, responder mais questões e mostrar para você também um mapa exato. O checklist necessário para você ter a segurança de prescrição e diagnóstico quando se trata de hormônios esteroides. A gente tem centenas de hormônios no nosso organismo, chamados de hormônios esteroides. E a cada dia, novos hormônios são acrescentados nessa lista. Aí no próximo vídeo eu vou dizer por onde começar, quais são os mais relevantes, qual a ordem de estudar e quais as técnicas de aprendizado você pode implementar para você simplificar e agilizar seus estudos. Enfim, tudo o que você precisa fazer para trilhar sozinho esse caminho. E se você preferir fazer essa jornada guiado por mim e acompanhado por seus colegas, você vai ter a oportunidade de escolher o melhor atalho, que é o meu curso de esteroides. Porque no momento que eu publicar o vídeo na terça-feira,
eu também abro oficialmente as vagas para a primeira turma online do curso. Aí lá eu vou dar os detalhes, mostrar a carinha do curso por dentro, vou falar tudo que você vai receber, os módulos, material de apoio e os bônus e conteúdos extras, e além de condições de pagamento. Então é isso, se você está interessado em criar o caminho mais rápido e eficiente para aprender sobre esteroides, na próxima terça-feira, dia 6/2, às 9 horas da manhã, eu vou revelar o meu método de aprendizado no vídeo extra da série e ainda te dar os detalhes das inscrições para a primeira turma online do meu curso completo de esteroides. Você vai saber como se inscrever, o que vai receber, as garantias, condição de pagamento e também quanto custa, porque muita gente já está perguntando isso. E como esta é a primeira turma online, eu vou limitar as vagas para poder acompanhar o máximo de perto os alunos e ter feedback. Então as inscrições ficam abertas por uma semana ou antes, caso as vagas sejam preenchidas mais rápido do que o esperado. Então minha dica é garantir logo uma das primeiras vagas do curso. Eu venho recebendo muita mensagem mesmo de médico interessado no curso, e até esse momento, enquanto estou gravando esse vídeo, 2.567 colegas estão participando dessa série, e é claro, eu não tenho vagas para esse número todo de alunos na primeira turma. Isso significa que as vagas podem acabar já nos primeiros dias ou até nas primeiras horas. Então espero que esteja gostando dessa semana de aprendizado, eu estou gostando muito da interação, deixe aqui sua dúvida, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.